Rodomiro, boa noite. Boa noite. A partir de agora foi iniciada a gravação do interrogatório do senhor, tá bem? Eu vou pedir para que o senhor comece falando para mim, por favor, o nome completo. Valdomiro Nunes Ferreira, A data de nascimento do senhor, 22/2/1975. nome da mãe, Antônia Francisca Ferreira. o atual endereço do senhor, Rua Senador Rubens de Melo Braga, 811. além da atividade de vereador, o senhor exerce outra atividade? Sim, sou microempresário no ramo de mecânica. Qual é o valor aproximado do rendimento do senhor? Em torno de 5, 7 mil reais. O senhor tem filhos menores de idade? Tem. Quantos? Um. Que idade que tem? 16. Mora 17. Mora com o senhor? Sim. O senhor tem algum problema de saúde? Não. Tem algum vício? Não. Já respondeu antes por outro processo criminal? Que eu lembro, não. Só acho que foi uma denúncia aqui de uma servidora criminal. Condenação o senhor não tem nenhuma, né? Nossa. O senhor está aqui para ser ouvido. Então, é uma denúncia que o Ministério Público oferece contra o senhor e contra o Edmilson Dias Barbosa, pelos fatos que o senhor dispensou nova leitura da denúncia, por já ter conhecimento do inteiro teor dela, né? O senhor está também na presença do advogado do senhor. O senhor conversou com ele anteriormente? Sim. Eu esclareço o senhor que o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta que lhe for feita, isso não traz nenhum prejuízo ao senhor, mas o interrogatório é a oportunidade que o senhor tem para, caso queira, apresentar então a versão do senhor dos fatos aqui discutidos. Dito isso, eu pergunto ao senhor se o senhor quer falar a respeito ou se quer ficar em silêncio. Sim, gostaria de falar, senhor. Perfeito. Então eu vou pedir para o senhor começar me contando se o senhor tem algum envolvimento com essa acusação que é feita contra o senhor e contra o Edmilson. Não devo, sou inocente e estava ansioso por essa audiência para me provar a minha inocência. Porque essa denúncia não feriu somente a minha honra, mas a honra da minha família. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para o senhor, então, e aí, o senhor, caso deseje, pode ir respondendo, e depois eu dou oportunidade para que o senhor fale também livremente, caso queira, tá bem? Em breve resumo, a acusação que é feita contra o senhor é que, então, junto com o vereador Edmilson, os senhores teriam, no dia 31 de outubro, em uma reunião realizada na Câmara, exigido 300 mil reais de propina da pessoa do Gilberto Alieve para aprovação de um projeto de lei na Câmara. Tá bem? A primeira pergunta que tem para fazer para o senhor é o seguinte: essa reunião entre com o senhor, o Edmilson e o seu Gilberto nessa data aconteceu? Sim. Senhor... Porém, eu não tinha. Desculpa. Não, o senhor pode responder. Porém, É hora eu do não senhor falar. tinha conhecimento dessa reunião. Nós estávamos conversando sobre política, Nós após quem? o vereador Barbosa. Certo. Como sempre, eu frequentava o gabinete. Eu era o secretário. Então, todos os projetos eram assinados, tudo era assinado por mim, vereador de Barbosa. E nós conversando, quando a chefe de gabinete fala, A do senhor ou a dele? a dele, Tá. vereador, presidente, tem um senhor aqui para falar com o senhor. Ele falou, manda entrar. Continuou falando sobre política. Eu nunca tinha conversado com esse vereador na minha vida. Aí ele continuou falando sobre política e foi. Aí, num certo momento, o vereador Guido Barbosa falou, vamos sentar na ordem mesa do presidente? Eu peguei, fui em direção para sair do gabinete. Ele falou, não, é sobre a usina. Aí eu fui até a chefe de gabinete, pedi para que ela fosse até o meu gabinete, pedisse para meu assessor para que me enviasse os projetos que eu tinha acompanhado desde lá da audiência e também convidasse os vereadores da comissão. O senhor é vereador desde quando, vereador? Sou vereador de segundo mandato, desde 2020. 2020. O segundo mandato começou Segundo agora, mandato. né? Tá. Pode continuar, por favor. Trazendo esses documentos, a Letícia trouxe esses documentos e o vereador, o meu assessor, foi até o gabinete dos vereadores da comissão. Porque eu, na condição de relator, eu gostaria que os vereadores da comissão participassem. E nisso começamos a conversar com esse senhor Elias.
E eu comecei a apresentar desde o início todas as cobranças que o município tinha deles, que era para fazer um parque que eles apresentou na audiência. Quando eu falei para ele assim, olha, eu apresentei um parque na audiência, foi apresentado um parque na audiência, senhor, vocês não cumpriram. Que parque? Aí ele falou assim, vereador, tudo que tem lá foi dentro da lei. Eu falei, não. Eu comecei a conversar com eles, falava, e chegou um momento que eu parei, porque tudo estava errado. O Cela era picareta, todos eram picareta, eu parei de falar. Aí, num momento, eu me lembro... Nessa hora, deixa eu só, para não perder o gancho, vereador, porque, inclusive, já indaguei isso ao colega vereador do senhor. Essa hora que o senhor diz do parque, deixa eu só ver se eu localizo de novo aqui essa fala do senhor, para ver se é a esse momento que o senhor se refere. Quem mais que estava na reunião, além dos três? Só nós três. A gravação e a degravação que foi feita pelo Gaeco aqui identifica que em determinado momento tem uma voz masculina não identificada e uma voz feminina não identificada. Em algum momento entra alguém dentro da sala, fala alguma coisa e sai, não sei se é algum assessor, alguma coisa nesse sentido? Talvez, não, na sala não, talvez a Letícia, quando ela veio trazer os documentos, ela pediu para o assessor ir nos gabinetes a convidar os vereadores da comissão. Tá bem. Então, né, no minuto 30 aqui da reunião, que seria logo após, então, o vereador Dudu ter dito... Desculpe, antes de eu entrar aqui, o senhor teve acesso à gravação? Não. Chegou a ouvir a gravação? Agora no processo. Não, e é isso, eu digo agora, depois que o processo sim, veio a conhecimento. Sim. Essa gravação é real? É verdadeira? É a gravação da reunião daquele dia? Como que eu posso dizer? É a gravação. Agora, tem algumas falas que não aparecem nessa gravação. Como assim? Por exemplo, quando ele fala assim, o que vocês querem? Eu falo, o parque. Porque eu tinha conhecimento, eu que tinha acompanhado tudo. Então, se o senhor afirma isso, isso não apareceu na gravação. Não apareceu. Mais alguma coisa que o senhor, enfim, eventualmente percebeu que não estaria ali, alguma coisa nesse sentido? Que eu lembro isso aí, pelo que eu li ali. No mais, essa é a conversa que houve lá no dia. É isso? No mais, ali do teor do que o senhor teve acesso à gravação, é o que de fato aconteceu lá no... E veja, estou falando só sobre a conversa, né? Não se o que é que, se aquilo ali, nós já vamos chegar lá, se é propina, se não é propina, não é disso que eu estou dizendo. É só perguntando ali, se foi aquela conversa que aconteceu naquele dia. Sim. Tá. Então aí, nesse movimento, nesse minuto 30 aqui, o vereador Edmilson falaria assim, ó. E aí nós temos que ajudar uns vereadores aqui que está todo mundo com fome de campanha. Aí o Gilberto falaria em tese, mas eu já sabia que ia falar isso aí, mas o que é isso aí? Na verdade é o seguinte. E aí o senhor falaria em tese o seguinte, ó. Na verdade, eu sei que nem que vocês fizessem um parque lá que custou, nós orçou lá, custou. E aí o senhor Beto falaria, não, mas aquela coisa de eu falei pro Beto, Beto, vá a merda, entendeu? Eu falo pro seu amigo, nós bancamos a eleição pro Beto. Aí o senhor falaria assim, mas lá foi assim. Lá era... Aí não fica claro se é o senhor que falou, se é essa outra voz masculina. Lá era 720 mil. Aí o senhor falaria... Aí o Gilberto falaria, não, esquece esses valores aí. E aí o senhor falaria, mas o renovar, o pisar para renovar, dá 1 milhão e pouco. É nesse momento que o senhor está falando do parque? Sim. Talvez até seja o pisar aqui, pode ser... Genoveva Pisar. Pisar, né? E a transcrição porque, assim, estaria... Então, é isso que o senhor disse, sim, de que é... Porque assim, eu vou colocar desde o início aonde que chegou esse contexto. Em 2000, se o senhor me permitir. Vou falar só para o senhor a mesma coisa que eu falei para que não haja prejuízo aí às defesas, tá? A acusação é uma acusação objetiva, o senhor pode, dentro da defesa do senhor, contextualizar os fatos, mas esse retorno muito para trás eu vou pedir para que seja de forma bem objetiva, tá? Sim, mas para mim chegar no contexto, assim, em 2018 teve audiência, eu acompanhei. Antes da lei 2019 lá, aquelas primeiras audiências que tiveram. Eu era servidor, eu era diretor de serviços públicos dentro da Secretaria de Habitação e Urbanismo.
Na época o senhor não era vereador ainda, não era correto? vereador. E eles apresentou o projeto de um parque, porém não foi executado. Veio uma lei em 2019. O senhor viu que eu até mostrei umas imagens hoje, eram aquelas imagens Sim, ali, sim. mostrei, Sim. salvo engano, para o vereador Gabriel, e ele, como seria o parque, era aquilo lá? Sim. Na lei de 2019, na lei 34 de 2019, dizia que se eles não cumprissem as obras, o município teria autonomia para retirar a servidão. Se, lá no artigo 3, inciso 5º, parágrafo seguinte. E o município teria autonomia para tirar a servidão. 2020 eu me elejo. 2021, em 2019 eu conheci o senhor Manuel, tipo um churrasco, gente correndo campanha, esse negócio. Sobrenome dele? Manuel Bart. É o senhor que foi referido aqui hoje e em outros momentos. Eu conheci ele durante a campanha devido a uma chácara de um amigo meu, tipo assim, amizade de tomar cerveja junto ali, tinha umas modas de viola, e ele conhecia ele lá. Elegi em 2020, ele me liga um dia, vereador Gozó, você está no gabinete? Eu falei, sim. O senhor consegue dar um pulo aqui na minha imobiliária? Eu falei, sim, sem problema nenhum. Chegou lá e falou para mim, senhor, tem um investidor aqui no ramo de condomínios e está querendo investir em Toledo, porém Toledo não tem projeto de condomínio. Eu falei, olha, está tramitando na Câmara o plano diretor e tem um projeto, porém, talvez não com a intensidade do tamanho do condomínio que esse senhor tem intenção de colocar. Mas o senhor procure o vereador Gabriel Baelli, que é o relator do projeto, e ele pode estar incrementando. Isso aconteceu. Em 2022, no início de 2022, eu acompanhando lá a usina, trabalhos, por exemplo, lá, porque eu estou sempre na região, sou um vereador, graças a Deus, muito atuante. Então, verifiquei que estava em conformidade com o que eles tinham prometido. Fui até o gabinete do secretário de Planejamento, Friso, falei, senhor secretário, e prometeram na lei lá, não está cumprindo. Aí ele fez assim, ó, não estou sabendo de nada. Virou as costas, deu uma risadinha e saiu. Dias depois, esse material me liga. Pois ó, estou indo aí no seu gabinete. Você está aí? Eu falei, tô. Ele chegou meio grosseiro. Porcaria de áudio. Que porcaria é essa que você vai estragar o projeto da usina? Eu falei, mas projeto? Priso mandou um áudio pro Alievo dizendo que você vai ferrar com o nosso projeto. Eu falei, não, jamais. Eu, como vereador, a minha intenção é fazer políticas públicas para aquelas que mais precisam, fiscalizar e legislar. E jamais vou fazer algo para prejudicar o empresário. E tentei, fui acalmando, ele acalmou. Ele falou, então, vamos lá que eu tenho um projeto melhor para aquela região. O Enio Perim me passou um esboço de um projeto. O Enio Perim é pai da menina lá, que eu acho que inclusive foi a engenheira deles. E eu fui, ele mostrou Onde é que o senhor foi nesse? Fui na usina, eu peguei o meu carro. Lá onde é a usina, lá? Devido eu morar no Panorama, peguei o meu carro, já eram as 11 horas da manhã, fui lá e acompanhei. Cheguei lá, ele começou a falar que dobraram a capacidade devido ao canal. Porque daí, tipo assim, que nós tínhamos criado um vínculo de amizade em 2019, tipo assim, de conversa, Aí eu peguei e falei para ele assim, cara, mas vocês poderiam ter feito a contrapartida. Existe uma lei. Ele falava, que lei tem um monte no município. Ninguém cumpre. Isso é burocracia. Eu falei, mas vocês apresentou em audiência. Aí, quando ele falou de Jardim Botânico, eu comprei a ideia. Aí, quando foi... Seria lá mesmo? Lá mesmo. Quando foi em Jardim Botânico, eu peguei e fiz uma emenda e coloquei na LOA e LDO para ter orçamento para a gente começar a trabalhar em cima disso. Fui até Curitiba, falei com a assessoria do secretário do Meio Ambiente, que na época era o Márcio Nunes. Logo depois assumiu o Valdemar Jorge, falei também com a assessoria. Eles falaram, se tiver projeto, como o Manuel tinha falado que era um projeto bom, e eu pensei, eles vão entrar e ajudar na contrapartida. Mas eu fui e falei com o secretário Friis, é o seguinte, eles falaram que tem um projeto de jardim botânico e tal,
Só que você não deveria ter mandado um áudio dizendo que eu vou prejudicar o projeto das pessoas. Ele falou assim, agora eu vou ferrar com esses caras. Novamente ele ligou para o senhor Alieve e disse, ó, vocês foram falar para o vereador, agora ele arrumou os vereadores da região, 6, 7 vereadores lá, e vão ferrar com vocês com isso. O senhor Manuel volta no meu gabinete. Aí ele voltou muito nervoso. E daí ele batia na minha mesa. Ele falou, calma, Manuel. Eu nunca entrei em MP, em qualquer setor para prejudicar ninguém. Porque a minha função aqui é fiscalizar. Porém, eu quero fazer algo também que possa ajudar os empresários que não prejudicam o município. E falei, ele levantou e falou bem assim para mim, olha, você não sabe com quem você está se metendo. Eu sou amigo pessoal do promotor, ele vim na minha casa e eu na casa dele, promotor do meio ambiente, e disse assim, e o meu sócio, a irmã dele é juíza. Então você não sabe quem está se metendo. Eu falei, Manuel, eu jamais vou fazer algo para prejudicar vocês. Eu quero o desenvolvimento da nossa região e quero que as obras sejam concluídas. E dali para cá, falei com o vereador Rodolfo Barbosa, em uma reunião de comissão. Nessa reunião estava o vereador, ele era líder do governo e era presidente da comissão, da CCJ, né? Depois da reunião de comissão, eu toquei no assunto, que ele tinha vindo no meu gabinete. Na época, o vereador Josimar Polas fazia parte da comissão, o Gabriel Baer, e resolvemos, vamos fazer uma visita em loco. Na época foi eu, o vereador do Barbosa, e o vereador Marcelo Marcos fazer essa visita. E disse ao vereador do Barbosa, vereador, você é líder do governo, estou sempre ajudando o governo, vamos cobrar para que o governo cobre dessa empresa, para que eles executem as obras. E assim começou as cobranças. O vereador do Barbosa chegou ao prefeito e assim aconteceu. Nós fomos cobrando. Eles mostraram um esboço de um projeto, é o projeto de número 2. Deixa eu ver onde ele está, se o senhor me permite. Que as fotos estão ali no Movimento 86-37, que foi o segundo projeto que eles prometeram. Na verdade, eles apresentaram 3 projetos. O primeiro é aquele bonito, depois apresentou esse, e daí o procurador Amauri me disse, eles estão apresentando esse aí, o que você acha? E eu conversei com o vereador Genivaldo Paz e com alguns vereadores da época, porque vários vereadores da época, que foram muito bem votados naquela região, eram a favor de cobrar junto comigo. Porém, quando o projeto veio de fato para a Câmara, eles tinham elegido por um outro lado e descobriram que essa usina, o senhor Dirceu Esperafico e o Natan, é sócio dessa usina, que são deputados do partido deles. Aí eles fizeram o quê? De quando é que nós estamos falando? Isso já quando o projeto veio para a Câmara. Agora. Qual deles? 149. Tá, agora 2024 já 2024. Então. Tá. O projeto veio para a Câmara, 149. Antes dele vir para a Câmara, nós já estávamos conversando com o Executivo já estava para mandar esse projeto. E eu querendo colocar o Jardim Botânico, porém, o Executivo, um dia, o prefeito falou assim, eu vou colocar, então essas obras que você está sempre cobrando. Que eu cobrava. Como eu era atuante, o pessoal cobrava de mim o Lino Pisato, o Genoveva, e o prefeito tinha um compromisso comigo, com o vereador Genivaldo, da execução do Lino Pisato. E eu cobrava a reforma também, porque já estava bem danificado. Aí ele falou, então na contrapartida, já que os caras não querem fazer nada lá embaixo, eu vou colocar, isso foi o prefeito que falou, eu vou colocar o Lino Pisato e o Genoveva. Vou colocar onde? E vou impor para os prefeitos, para a empresa, para que a empresa execute. Tá. O prefeito não tinha se comprometido a ele fazer o Lino Pisato? O Lino Pisato, sim. Ele tinha um compromisso comigo que quando, por exemplo, o senhor entender, quando a gente ajuda o prefeito, ele sempre fala, eu vou assumir um compromisso com você e aquela região, vou fazer isso, isso, isso. E isso foi se passando. Como ele não conseguiu através dos empresários, ele fez o quê? Ele dispensou para a Endur. Quando acabou a eleição, ele já estava em processo de dispensa para a Endur. Tá. Quando que o senhor ficou sabendo que ele ia enviar para a Endur, o Lino Pisato?
Na época da campanha. Porque, assim, mesmo na campanha, Mas eu digo, antes ou depois enquanto o senhor estava em campanha? eu estava em campanha. O projeto não tinha vindo para a Câmara ainda. Aí ele falou... O projeto de 2024, certo? 149. Certo. Não tinha vindo para a Câmara. Aí ele falou assim, olha, já que eles não querem, porque já passamos, eles não querem assinar e tudo, eu vou mandar para a Câmara e vou dispensar para a Endur o Lino Pisato. O senhor já sabia disso? Já sabia que ele ia dispensar. Tá. Então, por que quando o senhor faz referência lá naquela reunião, foi apresentado hoje aqui algumas vezes já, a vida em 5 de novembro, o senhor fala do Lino Pisato também, se o senhor já sabia que o Lino Pisato ia ser feito de outra forma? É que eu falei para eles assim, ó, o prefeito apresentou para vocês e vocês não aceitaram o projeto Lino Pisato e o Genoveva. Você estava querendo dizer qual que era a ideia do prefeito, qual então? Qual era a ideia do prefeito? Aí ele fala assim, vocês estão loucos. Tudo ele falava, vocês estão loucos. Não, eu digo assim, não na reunião, naquela que a defesa do senhor juntou o vídeo, que o promotor exibiu algumas vezes aqui hoje. Naquela lá eu só falo que o Gabriel Baerli na comissão, lá eu só falo do Genoveva. Eu falo assim, ó, tem umas partes que não sei porque a Câmara corta ali, eu falo assim, olha, tendo em vista que a prefeitura, o executivo dispensou para a Endur, eu vou fazer a emenda, eu tenho em mente em fazer a emenda, por quê? Porque eu já tinha conversado com o secretário do Genoveva. Do Genoveva. Tá, então, para que eu confesso para o senhor que na minha memória, que eu posso estar enganado já, eu tinha que era os dois, eu vou exibir de novo, compartilhar aqui de novo a fala do senhor. Fala de novo. Para ver se eu estou equivocado, então, e já... 9 de 2024 do Poder Executivo, que altera a legislação que procede à desafetação e autoriza o município de Toledo a instituir servidão de passagem sobre a área integrante do patrimônio público municipal em favor da empresa Toledo Energia Renovável Limitada. Relator vereador Valdomiro Bozó, regime ordinário, prazo até 12/11. Senhor presidente e nobres vereadores, gostaria até de deixar aqui gravado e passar para os nobres vereadores. Eu acho que a maioria já sabe a questão desse projeto ali. Lá o município, há tempos atrás, a emissão de uma passagem de um tubo 300x4. A empresa fez, em vez de uma passagem, ela utilizou-se de uma servidão. Hoje existe um canal que ocupa mais uma condição de se implantar um lago naquela região devido ao projeto. O município convidou alguns dos empresários, com o jurídico, com a Procuradoria Jurídica da Casa, do Executivo, com o planejamento, propondo que essa empresa pudesse fazer para aquela região 2 parques, além do parque lá embaixo, 2 parques. O Lino. Porém, além do parque lá embaixo, 2 parques. Aí o senhor fala o Lino, só que o senhor já sabia nessa altura que o Lino já não ia. Que não ia. E por que o senhor refere? Eles não aceitaram e cobraram para que o Executivo mandasse esse projeto para esta casa. Hoje, eu como relator, sou morador da região, tendo em vista que vários dos nobres vereadores tiveram uma boa votação lá e foram cobrados já. Eu tenho o vereador Marcelo Marques, o Genivaldo Paz, o Oséias, até o Josimar, que tem a sua sogra que mora naquela região. O Careca, o Dudu hoje tem o assessor, tem o vice-prefeito que é daquela região e é cobrado por aquela comunidade. Hoje o Jardim Panorama, o Betis Caim já tem bastante conhecido, teve uma votação boa na eleição passada e é cobrado por aquela comunidade. Hoje, nosso bairro, nossa região, ela se tornou uma cidade. E nós, hoje, não temos, além só do parque de caminhada, que é o Genoveva Pisato, não temos mais nada. E eu tenho pensamento, gostaria de ver, hoje nós estamos aí fazer uma emenda que não cabe aqui, mas podemos fazer em plenário. Hoje eu vou colocar já na última votação 7, mas podemos pegar a totalidade dos vereadores. Eu acredito que todos os vereadores, eu acho que poderia vir junto, porque eu penso que já estão há 2 anos usando, e agora o projeto que eles mandaram, eles querem fazer somente o parque lá embaixo, um parquinho lá, uns bancos,
lá embaixo na usina, e pediram ainda 1 ano e meio, 18 meses, para a conclusão dessa obra. Então, gostaria de ver com vocês, e também vou conversar com alguns outros vereadores, para que a gente possa fazer uma emenda, o que o Executivo propôs para eles, 2 parques, que eles pudessem fazer pelo menos a reforma do Genoveva, que hoje custa em torno de R$300 mil, segundo a conversa que eu tive com o secretário de Planejamento. Está orçado. E o Genoveva Pisato, além do parque lá embaixo, que eles pudessem fazer a reforma do Genoveva Pisato, que hoje, segundo o secretário de Planejamento, ficaria em torno de R$300 mil. E está no jurídico desta casa, para pegar o parecer jurídico, mas eu tenho em mente em fazer essa emenda, e nem que seja em plenário, pegar 7 assinaturas ou totalidade dos parlamentares. Não foi essa. O senhor está querendo dizer para mim, então, é que naquele momento o senhor estava, quando falou dos 2, referindo que tinha sido a proposta do Executivo, então. Do Executivo. O Executivo. A proposta do Executivo para o empresário. Para a empresa. Mas eu tinha o conhecimento que ele estava dispensando para a indústria, porque toda a conversa que acontecia, o prefeito passava para mim e o secretário, porque eu estava diariamente na prefeitura, na secretaria, cobrando. E eu acredito que em algumas falas, eu me recordo ali, na tribuna também eu falei. Tá bem. Estou satisfeito nessa parte com essa resposta que o senhor me deu. O senhor pode continuar, acho que o senhor estava... Ou eu posso continuar indagando aqui acho que eu tinha interrompido o senhor para questionar se esse momento era o momento que o senhor estava falando do parque, né? Que o senhor disse que falou para ele do parque. Aí eu falei para ele do parque, aí falei das obrigações dele, aí ele falava, não, você está louco. Aí eu parei um pouco de falar. E deixei ele falar. Foi quando o vereador Dudu Barbosa continuou conversando com ele, e do nada ali ele falou que se sentia ofendido. Aí o vereador Dudu Barbosa fala para ele que não se sentia ofendido, porque comparado ao que eles tinham que ser feito lá atrás, aquilo que ele ia fazer ali, que era uma reforma de um parque, aquilo ali era praticamente nada comparado ao que eles tinham que fazer. Vereador, por que essa conversa não foi mais clara? Por que isso, a intenção dessa reunião não foi apresentada? O que a gente precisa é do parque, custa R$300 mil para fazer esse parque, e é isso que a gente tem que colocar na lei. Primeiro que é assim, eu nem sabia dessa reunião ia ter. Porque assim, eu tinha pedido para que o vereador Dudu Barbosa conversasse com ele, porque assim, o prefeito falou, você conversa com os empresários, faz emenda, e eu falei, jamais, porque ele já me ameaçou, eu não quero conversa. E foi quando o prefeito passou a cargo do vereador Dudu Barbosa. Então eu nem sabia dessa reunião. Quando me pegou de surpresa, eu só apenas acompanhei a reunião. O senhor sabe aqui que o vereador do Barbosa, o que ele está querendo dizer, ou o que ele se refere, quando, por exemplo, em um trecho ele fala, já li no interrogatório do senhor, nós temos que ajudar uns vereadores aqui que está todo mundo com fome de campanha. Depois, num outro momento, ele diz, Gilberto, eu tenho bastante boca aqui dentro para gente, e aí estaria ininteligível ali. A que ele se refere com essas falas, o senhor sabe dizer? Esse das bocas. O vereador presidente ele sempre falava que todos, por exemplo, chegava e falava, aqui todos têm que vir aqui no meu gabinete, é como se fosse assim, tudo era ele que tinha que atender. Tanto oposição como situação, todos iam para o gabinete do vereador do presidente para tratar de qualquer demanda. Tá. E aí, quando ele segue na conversa, que é onde a gente vai chegar no ponto em que, em tese, teria sido exigida a propina propriamente dita, que então ele falaria o seguinte, nós temos uns parceiros aqui, que qual que é a ideia? Fazer isso aqui dar unanimidade. Só que a gente tem as pessoas-chave que a gente está a funcionar. Você sabe como que é, você conhece o jogo, Aí o Gilberto falaria, não, eu conheço o jogo, mas eu me senti injustiçado, uma coisa que foi uma imposição, gastamos 3 milhões, e aí vai falando, é verdade, é verdade, é verdade. E aí diria, você tem que falar o que vocês querem, senão não adianta. E aí
Edmilson falaria: Gilberto, nós precisamos resolver, nós vamos resolver aqui dentro internamente. Eu preciso resolver, não é só ali com o Bozó. Você sabe que eu preciso. Nós precisamos resolver isso aqui, homem. Isso aqui, nós resolvemos os 7 que tem que resolver aqui. Os outros vai dar por unanimidade. Vai dar 19 votos para você, porque os outros vêm tudo de arrasto para gente. É que são 7 caras aqui que fazem a diferença. E aí o Gilberto falaria: são 300 mil reais para por aí? E aí o senhor falaria: rapaz, divide isso aqui por 7. O que o senhor quis dizer com isso? 7 vereadores que representavam aquela região, foi muito bem votado naquela região. Mas por que dividir por 7? Porque a partir do momento que tem um projeto, todo projeto que é de coloca o nome dos vereadores, porque a partir do momento que eu pegar a assinatura desses vereadores, o nome dele fica nesses projetos e é para eles, como se diz, dividir em palavra exata, o reduto político dele, ele tem o domínio dele falar, olha, eu também fiz parte desse projeto. Isso é qualquer projeto que é feito na Câmara, junto com os vereadores, é dividido o ônus desse projeto entre os vereadores. Tá. E por que dependia de anuência do Gilberto para que fosse feita essa emenda nesses termos, então? Porque assim, ó, já teve, como diz, o sócio dele veio no gabinete e ameaçou. Todo empresário, quando apresenta um projeto na prefeitura e tem alguma demanda que precisa ser feita lá na Câmara, primeiro é conversado com o empresário para quê? Para que aprove sem ter depois nenhuma retaliação. Vou dar um exemplo para o senhor. Teve o plano diretor, eu era relator do Bioparque. O Bioparque alterava a legislação do Bioparque, autorizando o Bioparque a implantar obras sem fazer calçada e sem pavimentação, e o município ia ter que dar o alvará para eles. Eles protocolaram o plano diretor. Veio para a comissão e a gente, pensando em equidade, fomos conversar com o secretário. Tem que ser todo mundo. Por que o Bioparque? Ele pediu para que o diretor do Bioparque na época, o Paulo Almeida, me ligasse. Ô, vereador, tem um projeto na Câmara tramitando no plano diretor, eu gostaria de ver com o senhor a possibilidade de eu ir até o gabinete do senhor, ou o senhor vir até pelo menos se o senhor vir aqui, para mim eu prefiro, que o senhor conhece, e ver como que vai funcionar. Eu, o vereador Josimar Polasso, e o meu assessor, e fomos até o Bioparque. Chegou lá, ele explicou porque eles precisariam, porque lá eram empresas que estavam implantando, era diferente. E eu, como eu tinha estudado antes o projeto, eu vi que eles só pagavam 6% de área institucional para o município. E os outros empreendedores do município, todos os outros pagavam 8%. Eu falei, sim, eu consigo fazer isso aí, vou conversar com os vereadores, vamos fazer, porém, vocês também vai ter que ser 8%, assim como todos. Fui, conversei, que todo projeto polêmico, eu marcava e conversava com o MP. Peguei, conversei com o MP e eles aceitou. Então, foi bom para o município e para os empresários. O projeto aprovou e deu celeridade ao projeto. Então, a gente sempre tinha esse costume de fazer, mas fazia em reunião, comissão. Esse dia ele pegou de surpresa, porque eu estava lá, tanto que eu chamei os vereadores da comissão para comparecer. E só estava o Gabriel Baer, que estava em reunião, e quando ele chegou lá já tinha o Alier, porque depois que foi chamado o vereador Gabriel Baer, não durou 10, 15 minutos a reunião, sem ninguém. E o que aconteceu depois disso daqui? Do que desse? Como é que seguiu esse projeto depois? O projeto veio, como todo projeto, doutor, quando ele chega, é mandado para emitir um parecer jurídico. No dia... foi solicitado o parecer jurídico no dia 14... Não, no dia... Entrou no dia 14 de 10 de 2024. No movimento 8662, na página
na minha aqui, 931, o parecer jurídico ele vem com apontamento pela legalidade, mas com ressalvas. Quais são essas ressalvas? Apontando que nós tinha que pedir a manifestação do Conselho do Meio Ambiente, manifestação da Promotoria do Meio Ambiente e também do Patrimônio. Este vereador fez um ofício solicitando ao MP a manifestação no movimento 8665 ao Executivo, que o Executivo enviasse ao MP, porque isso é feito, a gente envia para o presidente da comissão, o presidente envia para o Executivo. Enrolou lá no Executivo, voltou dizendo que o MP estava com consentimento de tudo que tinha acontecido ali. Porém, não tinha manifestação que a resposta do MP, do meio ambiente, nem do patrimônio. Terminou o ano, e daí já era final de ano, retirou-se o projeto. O projeto voltou 2026. 2025. O projeto veio com o PL 21. Como eu já tinha sido relator lá, me passaram novamente para mim ser o relator desse projeto. Eu fiz o quê? Eu mandei pedindo a oitiva do Conselho, pedi o parecer novamente pelo parecer jurídico, pedi a oitiva do Conselho, que foi enviado no dia 30/4/2025, movimento 8662, que veio no dia, retornou ao Executivo a resposta no dia 20/5/2025. Porém, o Executivo não mandou para essa casa. O que eu fiz? Junto com os vereadores da comissão, tendo em vista que não tinha sido conversado com a promotoria de patrimônio, porque tinha que ser de conhecimento do patrimônio que estava fazendo a tratativa dessa. Eu marquei uma agenda com a doutora, promotora do patrimônio, junto com a comissão. Só que em todo momento, nessa reunião, ela me dizia assim, olha, eu não sou consultivo. Então, se você, como relator, achar que deve, se não está cumprindo, você achar que deve reprovar o projeto, você reprova, se achar que deve aprovar, você aprova. O que eu fiz? Fui ao Executivo, pedir ao Executivo que eles me mandasse para mim a oitiva do Conselho, mandasse também o projeto, porque eu não conseguia anexar se eu não tivesse o projeto da reforma. Eu não conseguia anexar na emenda. Aí eu pedi para o Executivo, falei com o secretário de governo Friso, ele falou, não vai fazer. Não vai, o projeto vai aprovar dessa maneira. Fui falar com o Dr. Poleto, que até então, antes dele ser servidor do município, ele era advogado dessa empresa. Doutor, verifica a possibilidade de estar emitindo o projeto para que eu possa fazer a emenda. Se não vai fazer a emenda desse projeto ali, porque acha que não dá tempo, vocês têm o projeto do pavilhão lá no Jardim Belo Horizonte, que é lá próximo à usina. Manda esse projeto que eu coloco junto no projeto e aprovo com consentimento assim que chegar a oitiva do Conselho, se tiver dentro das conformidades, aprovamos esse projeto e acaba com isso. Isso é uma contrapartida que eles vão fazer o parque lá e vão fazer mais uma obra para a comunidade. Ele falou, eu vou conversar com o senhor Liev. Foi mensurado em algum momento, vereador, de quanto seria a necessidade dessa contrapartida? Quanto seria? No sentido assim, então, do que eu até a princípio depreendi, de que haveria um cumprimento deficitário lá na usina por parte da empresa. É correto afirmar isso? Pelo menos a visão que era da casa, é isso? Sim. E que, portanto, haveria a necessidade de ter uma compensação para o município. Tá certo isso também? Sim. Em algum momento isso foi medido em valor efetivamente? Não.
E uma outra pergunta sobre valor. O senhor que disse que acompanhou desde lá de 2018, né? Em algum momento foi apresentado valor nesses projetos, até esse projeto que foi apresentado lá na audiência pública, de como seria o parque lá na usina? Até eu questionei no parecer jurídico, eu questionei isso. Porque no projeto não dizia de valor, se o senhor olhar ali no parecer jurídico ali, tem um apontamento que não falava de valor, não tinha oitiva do conselho, não tinha passado por audiência para alteração. Porque como um projeto é aprovado com audiência, ele só pode ser modificado igual lá na usina através da audiência. E aí o senhor sabe, então, já que o senhor tocou nesse ponto da audiência, por qual razão, então, foi feita essa reunião com o empresário e por qual momento, por exemplo, o vereador Edmilson falaria aqui, como já li, e aí a gente já remata isso aqui, já mata na CCJ agora. A aprovação do projeto na CCJ a partir do momento que viesse todos. Mas a princípio o que dá-se a entender, a princípio pelo menos, essa conversa é o seguinte, ou não, se aceitar fazer, então vamos partir do princípio que seja o parque dos R$300 mil e que não seja uma propina, isso, tá? Uhum. Como os senhores então estão defendendo que é. Então dá-se a entender que se for isso mesmo, e ele aceitasse fazer, então que aí não precisava, por exemplo, de audiência pública depois. Precisava, porque... Mas e aí como que ia resolver rápido desse jeito? Não é rápido. A partir do momento que viesse a oitiva do conselho, viesse todos os pedidos que nós tínhamos feito, a resposta do MP, que não veio, tanto que eu marquei uma reunião depois do MP. Então, a partir do momento que viesse tudo isso aí, a gente ia fazer a tratativa. A audiência pública, nós ia pedir para que o executivo apresentasse. Isso poderia vir depois, até com uma mensagem dizendo que o valor seria esse e nós anexávamos no projeto. Alguma vez alguém apresentou para o senhor algum documento para dizer de onde é que sai esse valor de R$300 mil lá da reforma do parque? Porque assim, ó, devido, igual eu disse para o senhor, eu sempre estava lá e eu sempre cobrava. E eu falava, Norisvaldo, quanto que mais ou menos... Porque o Norisvaldo, ele é hoje a enciclopédia viva da Câmara, da Prefeitura. Tudo que o senhor perguntar ali, conhecimento, é admirável o conhecimento que ele tem. Tanto que todos os governos que passou, chama ele lá do lado para ele... Porque ele tem um conhecimento de tudo. É um cara muito inteligente. E ele falava assim, ó, a estimativa para nós custa em torno de 300 a 350. Talvez para a empresa, a partir do momento que elas apresentar o orçamento dela, pode ficar menos, até uns 280. Sim, mas eu digo assim, mas então o valor que o senhor tinha de 300 era a confiança na palavra do Norisvaldo, é isso? E em algum momento foi apresentado para o senhor algum dado técnico, então um orçamento, um laudo? Do Lino Pisato, sim. Sim, não, do Lino Pisato, sim. Até o Norisvaldo falou que tinha, mas do outro parque, não. Do outro parque, não. Porque assim, ó, todos os projetos como vem, o Norisvaldo ele já sabe mais ou menos em cima do estudo, porque ele conversa. Quando foi fazer o Genoveva, o Lino Pisato, eu fui lá e falei para ele o que tinha que ser feito, tudo isso. Ele falou, isso vai ficar em torno de... Quando fizeram os orçamentos, saiu mais ou menos aquilo que ele tinha falado. Tá. Eu tenho mais duas perguntas para o senhor e eu vou já me encaminhando para o final. Por que razão se entendia-se que havia uma irregularidade lá na usina, que o objetivo da casa não foi regularizar a usina? Por que vem o senhor me ouviu perguntando isso para várias pessoas hoje, né? Por que vem esses outros dois parques, ainda que relativamente próximos ali, né? Mas por que a intenção não foi regularizar a usina? Então, exigir que fosse feito o parque lá, que fosse feito, enfim, ainda que um parque melhor, ou enfim. Senhor, por que essa mudança? A intenção era regularizar a usina. Porém, numa contrapartida, ele estava usando desde final de 2021, doutor, Excelência, usando um espaço público sem permissão. Era para eles usar 1.200 metros, eles estavam usando quase 11.000 metros. Aí, quando eles fazem um orçamento, vamos fazer um levantamento de quanto custa isso. A gente não pode levar em conta porque lá é um brejo, como dizer, um brejo. Mas lá, se tivesse feito um lago, poderia ter um valor muito acima do que é isso aí, o que eles prometeram. Então, mas lá fez um orçamento, 100 mil. Por que está cobrando 300? Mas é 100 mil para um empresário que está querendo investir. Mas para aquela comunidade,
Aquilo ali teria um valor enorme. Já pensou um lago naquela região? Já pensou um parque? Nós não temos nada naquela região. Certo. E aí a última pergunta, falei que o senhor quer mais duas só, né? O senhor sabe me explicar por qual razão foram recolhidos os celulares antes de iniciar essa reunião? Isso foi no momento que eu levantei para me pegar, o vereador Dudu já pediu, ó, pegou o celular meu, na hora que eu levantei para me pedir para a Letícia buscar os projetos, ele já pediu e guardou. E por qual motivo? Aí ele, na hora lá, ele falou que na polícia, depois eu questionei ele falou, olha, é um meio que eu tenho de, por exemplo, não chegar para o vereador, para um empresário e falar assim, ó, me dá seu celular aí que eu não quero que grava, porque assim, em alguns momentos, a gente acaba, às vezes, falando de uma pessoa, falando de um jeito diferente, ó, aquele cara lá não vale nada. E a pessoa usar lá na frente. Porque, do mesmo jeito que eu fui lá e falei pro Friso, ó, Friso, eu queria saber como que tá a usina. Ele manda um áudio dizendo que eu vou ferrar com. Imagina se ele tá gravando e fala, eu chego lá e falo, eu vou ferrar mesmo com um cara desse aí. Jamais ia falar. Ele pega e grava e manda para os caras, mas jamais eu ia falar isso aí. Então, é um modo que, tipo assim, a gente tem para resguardar. Nós, no meio político, as pessoas, a gente fala um A hoje, eles vão lá e recortam e jogam nas redes sociais só aquilo que eu acho que favorece a eles para denegrir a imagem de nós como vereador. Porque, assim, ó, no meu ponto de vista, nós como políticos, porque para entrar na política eles querem que coloque pessoas do bem. A partir do momento que nós se elege, já tem uma visão para a população que não vale nada. Então, assim, a gente muitas vezes tem que se resguardar disso. Eu estou satisfeito. Doutor Rodrigo? Obrigado, Excelência. Boa noite, vereador. Vereador, o magistrado perguntou no início do interrogatório sobre a seguinte frase que consta na transcrição. Gilberto, são 300 mil reais por aí. Aí o senhor responderia, rapaz, divide isso aqui por 7. Aí ele perguntou sobre isso e o que seria se dividir por 7, certo? E o senhor explicou. Pelo que eu entendi da resposta que o senhor deu para o magistrado, o senhor não está contestando a existência real dessa fala, certo? Essa fala realmente existiu. Sim, divide por 7, mas é os 7 vereadores daquela região que representam uma comunidade. Tá. Então, assim, essa fala dele são 300 mil reais, divide por 7, isso é verdadeiro do áudio, o senhor não está contestando. Sim, porque ele sabia que quando ele pergunta o que vocês querem, eu falo o parque, que não está nisso ali, passo o mapa do parque para o vereador do Barbosa, que está do lado, o vereador circula, aí ele fala, 300 mil? Então, assim, veja só, ele como empreendedor ou como empresário, se ele tem, isso eu quero entender, se ele tem que fazer uma obra ou alguma reforma, e se ele vai gastar 300 mil reais, para ele como empreendedor, como empresário, ele tem que gastar 300 mil reais. Do ponto de vista dele, não tem sentido nenhum, e aí eu queria que o senhor explicasse qual é o interesse de dividir por 7 isso? Isso é uma questão que diz respeito a vocês. Por que essa divisão por 7? Porque são os vereadores que representam aquela região. Tá, mas dividir assim, 300 mil reais por 7? Porque não é os 300 mil, é o parque. O parque é uma representação política. Uma representação política naquela. Porque, igual disse para o doutor antes, para Vossa Excelência, quando a gente faz um projeto, a gente coloca o nome das pessoas, isso remite o projeto a todos eles para que eles possam explorar politicamente esse projeto depois. Tá, mas não é o valor que é dividido. Para o empresário, tanto faz. Qual que é o sentido de dividir 300 mil por 7? Mas é um valor, não é questão de valor, é a questão o que ele falou assim, ó, por que dividir isso por 7, o senhor disse? Os 300 mil era o parque. Divide por 7, os 7 representantes daquela comunidade. Tá, e aí o Dudu fala em seguida, né, já foi explorado isso, e aí a gente já arremata isso aqui, já mata na CCJ agora. Eu não vi nessa conversa nada concreto, por exemplo, assim, olha, nós queremos fazer no parque X, Y, Z, nós temos a intenção de fazer A, B, C. Não tem conversa sobre isso que eu queria entender. Até porque, doutor? Não tem nada. Até porque ele falou assim, quando a ideia é que ele voltasse para nós conversar e dar sequência. Quando
logo já acaba a conversa, ele fala assim, eu vou conversar com os empresários e voltamos a conversar. Não voltou mais. Aí nós demos sequência nos processos legais da Câmara. Bom, acho que já está tudo bem abordado, então estou satisfeito e encerro por aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutor. E ao final, doutor, pela defesa do interrogado. Muito obrigado, excelência. Bozó, durante as oitivas aqui, tive uma situação de que a minha primeira pergunta é: quando você ficou sabendo que você foi gravado, que tinha um áudio falando de 300 mil? Eu fiquei sabendo quando eu fui intimado, quando fui afastado da Câmara. Você não ficou sabendo antes disso? Não. Não vazou na imprensa? Não começaram a comentar isso aí? A gente ouvia até na época quando estava para eleição para a presidência, mas aquele vídeo que foi mostrado para você é do dia 5/11 de 2024. Aquele vídeo você falando, eu vou incluir, vou fazer uma emenda em plenário e tal. Você assistiu aqui, do Genoveva, né? Genoveva. E no dia, essa conversa foi gravada no dia 31. Tem também, o Ministério Público menciona, uma conversa que você troca com o Norisvaldo. Acho que é com o Norisvaldo por mensagem. Eu quero lhe perguntar o seguinte: quando foi indagado, até o próprio MP, para o seu Gilberto Alier, falou, foi um álibi, que criaram um álibi. O senhor tinha conhecimento que existia uma gravação? O senhor tinha conhecimento que já tinha vazado? O senhor tinha conhecimento dessa existência já? Eu não, doutor. Até porque, se, por exemplo, se tivesse conhecimento que estava gravando, eu não estava fazendo nada de... Na tua visão ali, na minha visão. Então... Tá. Então, todo o procedimento, nós demos andamento. O senhor fez aquele... E depois disso, o senhor também marcou, o senhor veio falar com a promotora, depois dessa reunião do dia 31/10/2024? Sim. Foi depois disso que você veio falar com a promotora? Vim falar com a promotora, encaminhei junto com a comissão, vim falar com a promotora, e ela não tinha conhecimento, porque eu emiti para o executivo para que eles mandassem solicitação ao MP Meio Ambiente e também Patrimônio, para que eles se manifestassem. Só que o executivo não mandou. Então, como eu queria que, da celeridade, se, por exemplo, a oitiva do Conselho chegasse, para nós poder aprovar esse projeto, e também se o executivo mandasse o projeto da reforma, para a gente anexar no projeto com emenda, eu marquei com a promotora e vim conversar com ela. Entendi. Existe, o Ministério Público perguntou, né, essa questão divide por 7. Né? Eu entendi o que o senhor falou, até questionei até o Dudu Barbosa sobre isso, que são as vantagens políticas de quando você tem um projeto. É costume também do próprio Poder Executivo, quando faz um projeto de vulto, um parque, sei lá, colocar placa, colocar o nome dos vereadores, ficar ali eternizado aquilo ali? No município de Toledo não tem lei que possa colocar o nome de vereador. Só, por exemplo, acho que o presidente da Câmara, acho que foi aprovado, não? O presidente da Câmara, o prefeito e deputado, ou que mandou emenda, secretário. Agora, vereadores não. Mas isso pode ser explorado no reduto eleitoral, no sentido que, eu fiz o pedido, eu sou um dos... No dia da inauguração, o prefeito vai lá e fala, olha, em cobrança do vereador tal, desses vereadores dessa região, foi implantado esse... Pergunta bem objetiva. O senhor pediu propina para o Alier? Nunca. Jamais. Não para ele, mas para empresário nenhum. Doutor, quando por exemplo, um empresário vinha e falava, olha, preciso que você ajude nisso, conversa ao executivo, eu tinha até vergonha na minha campanha de pedir voto, porque a minha essência da minha família, eu tinha vergonha. Tanto que, vou dar um exemplo,
Tem uma dentista no centro da cidade que pediu para três pares pedido que para retirada de um ponto de ônibus foi. Eu conversei com o prefeito na época, o prefeito foi e retirou, porque de fato fez um estudo e não precisava. Ela queria acidamente que eu fosse lá fazer tratamento, tudo. Um dia minha filha foi e ela não cobrou, eu nunca mais pisei os pés lá, porque não é da minha índole. Eu me sinto envergonhado, tanto que as pessoas que me procuraram no meu gabinete para me fazer qualquer tipo favor que eu falo, assim, questão de beneficiar ou cobrar o executivo, eu nem ia pedir voto para essas pessoas, não ia. Eu divulgava e eles, se eles sentissem na consciência de retribuir no voto por causa da consideração, entendi. Essas circunstâncias aqui, desde quando o senhor era um dos vereadores, por causa da região, que mais estava incomodando a empresa por causa disso. Desde 2000 e quando que o senhor estava incomodando? Desde 2000 e finalzinho de 21, começo de 2022. Mas, assim. Desde quando a empresa sabia que o Genoveva teria um custo de 300 mil, outro de 750 mil. Né? Desde quando? Acredito que 2023, início de 2024. O senhor chegou a ver algum documento que a empresa apresentou, o Ministério Público fala que não tem no Genoveva, que custaria 3 milhões? Ele apresentou algum, olha, eu tenho que gastar, juntou nos autos? Não. O senhor viu algum documento que justifica a empresa falar que foi o município que mandou alterar de túnel de cano para... Porque o Aliette falou, já foi o município que mandou. A gente gastou 3 milhões a mais. Você chegou a ver esse orçamento de 3 milhões a mais? Você chegou a ver algum pedido? Ele falou do Moscovis, que eu não lembro como é que é o nome do secretário. Moscone. Não existe, até porque existe uma lei. E nenhuma autoridade... É conversa. Conversa. Nunca chegou para vocês. É conversa. E assim, o dia que eu estive lá olhando que o Manuel apresentou a proposta de um suposto jardim botânico, ele falou assim, nós dobrou a capacidade da usina, nossa usina era para... Hoje eu ouvi, parece que ele falava que... Não, assim, uma das afirmações é de que era para 1 kW, que antigamente era as PCHs lá, de 1, aumentou para 1,5, e que o cano geraria mais do que o lado que é centralizado. Você tem algum estudo técnico? Alguém chegou a falar? O senhor Manuel, o dia que ele falou que era o tubo, ela geraria 1,5 MB, que é equivalente a 1,5 milhão de quilowatt, e hoje ela está quase 3 mega, que é quase 3 milhões de quilowatt. Na época ele falou até em valor, que era em torno de 50 centavos, que ele estava entrando na cooperativa. Entendi. Esse é o valor, inclusive. Um dimensionamento de valor de compensação, e eu entendi, eu quero só ver se eu entendi o que o senhor falou. O juiz falou assim, como é que vocês pedem uma compensação de um lugar que é fundo de vale, brejo, que vale 100 mil reais? Onde é que está a lógica de compensar 300 mil, por exemplo, seria o parque lá, distante do local, se ele fosse comprar, primeiro, aquele estava à venda, aquele local? Não, porque o município tinha um compromisso de fazer um parque, o senhor ouviu hoje no Orivaldo falando. Um lago lá. O município já pegou aquela área para, na contrapartida, fazer um parque. Antigamente já tinha um lago ali. Então, deixa eu lhe perguntar. Existia possibilidade, e aí vem aquela questão de se é a mosca azul no lugar, ela vale mais do que propriamente dito o valor de mercado. Só tem aquele ponto na esquina, o que aconteceu comigo na coisa que eu construí lá. Só tinha aquele, valia X, tem que pagar 2X se você quiser. Existia outro ponto na cidade para fazer a usina sem ser lá? Ou tinha que ser só lá? Tinha que ser lá. Então, aquilo ali valia muito. Mais do que ali já teve o interesse da usina, né? O interesse da usina. Tá. E o interesse deles era nos retirar da frente das cobranças e aprovar o projeto assim como... E aconteceu isso? Aconteceu. A partir do momento, o que eu achei estranho é que nós emitimos o parecer, o pedido do Conselho do Meio Ambiente, e o Conselho do Meio Ambiente disse que tinha que ter audiência pública, tinha que ter alguns reparos lá que tinha danos ambientais. Devolveu no dia 20 de 5 de 2025 e o Executivo emitiu a Câmara somente após
2 ou 3 dias após a reprovação do projeto e nosso afastamento. E Né? por que o senhor não apresentou, enquanto o senhor estava sem ser afastado, emendas no projeto? Porque eu estava esperando a oitiva do Conselho e projeto vindo do Executivo para mim emitir emenda. A estratégia, então, a estratégia da projeto. emenda era onde? Era em plenário? Em plenário, por quê? Porque daí parava a discussão, tipo assim, não tinha muito debate, a gente conversava, acertava, por exemplo, ó, vamos aprovar esse projeto, nós faz emenda, pega a assinatura de 7 vereadores, ou de totalidade dos vereadores, e ela aprova por unanimidade. Entendi. E não deu tempo porque o senhor foi afastado? Não deu tempo porque eu fui afastado e também não retornou o oitivo do Conselho, nós estávamos aguardando. Ok. Eu devolvo lá. Obrigado, doutor. Tem mais alguma coisa que o senhor queria falar em sua defesa? Gostaria de dizer, doutor, que eu estou aqui para fazer a minha defesa, provar a minha inocência, igual aqui, porque, assim, para mim foi muito sofrido este final de ano. Eu que sou da igreja, de família, e ter que passar. Não sei se o senhor participa de novenas de Natal. Na novena de Natal esse ano falava só de corrupção. Todo lugar que, por exemplo, as pessoas eu fiz 1.331 votos na humildade, na sola do sapato. Na minha região, todo mundo tem um olhar, hoje muitas pessoas um olhar diferente, e todo mundo tinha confiança em mim. Graças a Deus eu tenho crédito do começo ao fim da cidade, e com essa denúncia, muitas vezes as pessoas me descredibilizou por essa denúncia. Sim, mas pode encerrar a gravação para mim, por favor.